Amém, amém, shalom, boa noite a todos. Hoje eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus e como nós temos limitado a palavra de Deus e por isso nós não provamos de todas as maravilhas que ela pode nos fornecer, nos dar. E eu quero começar em João 11, eu já estava lá mesmo, só que acabei por sair. João 11, do 39 ao 44, e diz: Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido num lençol. Disse-lhes Jesus: Deixai-o, ou desligai-o, aliás, deixai-o ir. Amém? Nós acabamos de ver ou de ler sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava morto havia 4 dias, né? 4 dias, eu digo isto da chegada de Jesus lá no como é que aquilo era chamado? Esqueci. Mas sim, Lázaro já estava morto há 4 dias. E sepultura. E Jesus mandou tirarem ou removerem a pedra para que ele pudesse executar o milagre. Amém? Nós vemos que depois Jesus clamou com grande voz que Lázaro saísse para fora, ou seja, que acordasse, que levantasse. Lázaro estava morto. Mas antes, eu queria ainda perguntar-te uma coisa. Quando tu ouves, ou quando tu lês a história de Lázaro, ou ouves falar de Lázaro, o que é que tu pensas? Tu pensas que é só um conto, que é só uma fábula? Tu pensas que é só uma história assim motivacional, uma palavra motivacional? O que é que tu vês? O que é que te vem em mente quando tu lês a história de Lázaro? Simplesmente ficas motivado? O que é que tu sentes? Porque é importante que nós comecemos a entender que a palavra do Pai gera vida. A palavra de Deus é para gerar vida. A palavra de Deus não é coaching. O coaching é o pensamento positivo, né? Nós temos visto nos últimos tempos essas teorias do coaching, esses seminários e não sei o que. Eu acho muito bom, porque ajuda-te a vencer, ajuda-te a acreditar em ti e tudo isso. Amém? É glória, é mesmo uma bênção. Mas a palavra do Pai não é simplesmente isso. Não é para tu alcançar os teus objetivos. Sabe por quê? Porque o Evangelho não se trata de ti, trata-se de Cristo. A palavra de Deus é para gerar transformação e vida em nós. Amém? Mas nós limitamos muito a palavra. E quando nós lemos uma história parecida de Lázaro, em que Jesus fez um milagre, em que através da palavra alguém teve vida, alguém reviveu, nós não conseguimos olhar com os olhos necessários para podermos entender aquilo que nos está a ser passado através da palavra, o poder que ela tem. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus pode nos ressuscitar, tal como Lázaro ressuscitou. Mas muitas vezes nós limitamos muito a palavra de Deus. Nós olhamos para ela, usamos ela para podermos estar motivados, para podermos pensar positivo e tudo isso. Isso é bom, ela também serve para isso, para tu te motivares, para tu pensares positivo, é muito bom, mas ela vai para além disso. A palavra de Deus serve para transformar. Sabes uma coisa, o coaching pode transformar a tua mente, pode transformar a tua forma de pensar, mas a palavra de Deus transforma muito mais do que isso. Não só transforma a tua maneira de pensar, como transforma a tua maneira de ser. O teu caráter. A palavra de Deus pode transformar o teu caráter. Mas isso só não acontece porque tu não exploras a palavra. Ontem eu estava a conversar com o meu irmão menor. Há pouco tempo o meu pai trouxe telefones para todo mundo. E os nossos telefones são quase os mesmos, os modelos são quase os mesmos. E o meu puto estava a mostrar uma coisa, o meu irmão estava a mostrar uma coisa. Como é que é?
sei se é visão panorâmica ou qualquer coisa assim, ele estava a fazer panorama, né? Lá na câmera, e eu fiquei, poças, como é que fizeste isso? Isso está onde? No meu telefone nunca vi isso, como é que fizeste? Eu não sabia disso porque eu ainda não explorei ao extremo, né? As funções do meu telefone. E nós vemos muita gente assim. Nos últimos tempos as pessoas têm preferido, as pessoas escolhem comprar o iPhone, mas desconhecem as funções do iPhone. Elas só querem comprar o iPhone simplesmente pelo estatuto de ter o iPhone, mas desconhecem as funções do telefone. E com a palavra de Deus tem acontecido o mesmo. As pessoas vão para a igreja e tudo isso, as pessoas aceitam e tudo isso, mas não há transformação, não há renovação, porque não veio a revelação da palavra, porque ainda não conseguiram entender o poder que ela tem. E nós vemos em João 4, 24, diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Eu vejo esta palavra na vida do homem, um brasileiro que é o Leandro Carnal. Ele é um ateu, mas ele fala da Bíblia, ele fala dos conceitos das histórias bíblicas e tudo, ele fala muito bem. Ele explica muito bem as histórias bíblicas, ele sabe muito bem, eu acho que ele sabe mais do que eu, mais do que muitos cristãos sobre a Bíblia. E o meu colega falou-me dele, né, o ano passado, ele disse-me que numa das conferências ou entrevistas ele chegou a comentar que ele não tem nada contra a Bíblia, aliás, acha a Bíblia um bom livro, ele aconselha porque é um livro bem educativo, ele usa a Bíblia para poder educar os seus filhos, ele tira de lá conceitos para poder educar os seus filhos, só que não acredita no Deus que a Bíblia fala, que a Bíblia mostra. E a palavra em João 4:24 diz: Deus é Espírito, importa que o busquem em Espírito. Ou seja, se nós não buscarmos o Pai em Espírito e em verdade, não tem como o conhecermos. Se não buscarmos o entendimento que vem de Deus, nós vamos perceber a palavra simplesmente de forma carnal. Ou seja, nós não vamos conseguir transcender, tal como o Leandro Carnal, nós vemos que ele não consegue transcender. Ele aceita os conceitos bíblicos, ele aceita a Bíblia como um livro educativo, mas mais do que isso, ele não aceita. Por quê? Porque não houve a revelação da palavra. Se nós tentarmos mergulhar naquilo que são as águas que a palavra nos fornece, nós vamos ver que há muito para ser conhecido. E muitas vezes nós simplesmente nos limitamos em pensar positivo, lendo a palavra e ouvindo a palavra de Deus durante os cultos e tudo isso, e acabamos por desconhecer os nossos direitos, os nossos deveres como cristão, porque nós não exploramos a palavra, porque desconhecemos o poder da palavra. Tomamos a palavra como coaching para poder alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, mas a palavra vai muito mais além do que isto, do que coaching. A palavra serve para poder nos transformar, para poder dar vida, tal como Lázaro recebeu a vida. Amém? A palavra de Deus é para nos dar uma nova vida, um novo caminho. Mas só que esta nova vida envolve renúncia. Então nós precisamos de entender que a palavra de Deus vai muito mais além do que coaching, do que pensar positivo, do que sonhar, do que acreditar, vai muito mais além do que isso, é para transformar o teu caráter, porque o coaching não consegue fazer isso, não consegue transformar o teu caráter, pode transformar a tua maneira de pensar, mas o teu caráter só Deus transforma, porque a única coisa capaz de transformar, a única coisa capaz de ir aí ao sítio onde há separação entre a alma e o espírito, é a palavra de Deus. Então que possamos perceber isso, que a palavra é poderosa e serve para poder gerar vida, e serve para poder transformar o nosso caráter, serve para poder nos transformar, não é só para podermos pensar positivo, não. Eu vejo muita gente anos e anos na igreja, mas não cresce espiritualmente, por quê? Porque não recebeu a revelação do poder da palavra. Nós precisamos de entender o poder que a palavra tem, para que consequentemente comecemos a viver este poder, que não é só pensar positivo, não.
é mais além do que isso. Amém?